Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre capitalismo, colonialidade e patrimonialismo, desafios às questões centrais aos direitos humanos. Eu sou a professora Rosângela Ribeiro da Silva, me dispus a conversar com vocês aqui pela Coordenação de Direitos Humanos, né? A pedido da Coordenação de Direitos Humanos, para dialogar com os cursistas do curso de Direitos Humanos e dizer para vocês que sou professora da Unilab, né? Estou no Instituto de Humanidades, atuando no curso de Pedagogia e no bacharelado em Humanidades, e nós vamos tentar aqui hoje falar sobre quais seriam os desafios e as questões centrais aos direitos humanos no capitalismo que é sustentado pela colonialidade, os aspectos históricos herdados da colonialidade e do patrimonialismo. Então, nós não sei se a gente vai responder essas questões, mas vamos tentar fazer esse diálogo sobre como se dá a base do sistema capitalista que se sustenta nesse tripé capital, trabalho, assalariado e Estado. Para isso, a gente precisa dialogar brevemente sobre as raízes que deram base, né, à Constituição da nação brasileira, porque é um conceito que exerceu e exerce influência no nosso pensamento social, né, de acordo com as análises de Florestan Fernandes. No Brasil, mesmo numa concepção liberal que se tem do Estado, aqui a gente nem está fazendo análise crítica, a crítica do marxismo sobre o Estado, mas mesmo na concepção liberal, esse Estado que vai, nessa concepção, existir para assegurar o compartilhamento das riquezas sociais e culturais para toda a sociedade, ou para proteger os interesses de todos os cidadãos, né, no caso bem específico de educação, ensino, o Estado, nesse caso, seria a instituição encarregada de assegurar o mínimo de cultura, de ensino das ciências para aumento do poder das pessoas, aqui ele diz do homem, né, bem machista, do homem sobre a natureza. Foram ideias essas formuladas por Condorcet, que vão ser analisadas por Aníbal Pons na obra Educação e Luta de Classes, né? Como uma ideia que para este autor, é uma ideia hipócrita da burguesia, né? Que em meio às suas contradições sugere a formação dos membros da sociedade, mas essas escolas elas estariam submetidas, vamos dizer assim, à vigilância e administração do Estado, né? Então, mesmo assim, sem adentrarmos na análise crítica ao Estado, aqui, nesse momento, mesmo na concepção liberal, ele enfrenta obstáculos herdados aqui de países como o Brasil, herdados do colonialismo, porque não há uma impessoalidade no ato de gerir a coisa pública, né, devido aos interesses públicos serem prejudicados pelos interesses privados, e são somados ao paternalismo político, personalismo político. Né? O que é esse personalismo político? Não é nada mais do que uma espécie de redes de relações público-privadas nas quais vão prevalecer os arranjos pessoais, como o apadrinhamento, isso a gente conhece, né, bem de perto, o apadrinhamento, o conchavo, para se conseguir aprovar leis nas casas legislativas, no âmbito econômico, a aprovação de licitações públicas para determinadas empresas, e etc., né? Para citar algumas. Então, podemos ainda relacionar o patrimonialismo, é um conceito fundado por Max Weber, a gente precisa dizer isso aqui. Então, a gente pode relacionar ao paternalismo político, isto é, né, a adesão da massa de governados à figura carismática de um determinado líder político. Lembrar alguém? Né, o líder que se apresenta como pai, né, daí a expressão paternalismo, aquele chefe, o guia da massa, né, o tipo de liderança que coloca em risco a legitimidade política do Estado, já que o líder carismático ele pode se valer da sua imagem, né, para agir acima da lei ou mesmo transformar o edifício jurídico
né, para que ele seja favorecido, para que os seus sejam favorecidos. Então, a expressão salvador da pátria vai nos ajudar a ilustrar esse termo do paternalismo político. No Brasil, o estudo sobre as raízes históricas do patrimonialismo, do paternalismo político, como um sistema que vai ter suas raízes no Brasil colônia, foi realizado por Raimundo Fauro, né, numa obra Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, se configura como um clássico, né? A gente precisa buscar esses autores para entender essas ideias. No mesmo rumo, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, dentre outros. E aí é importante citar como um dos fenômenos do patrimonialismo o coronelismo, que o Brasil venceu durante a República Velha, e que a gente não pode dizer que ele não, vamos dizer assim, está extinto. Nós temos os neocoronéis aí agindo de outra forma, mas eles estão aí, a forma de agir ainda ela vai se configurando de outra forma, mas não deixa de ter o mesmo sentido. Esse coronel, que era o típico líder paternalista, que, ocupando o cargo de governador de prefeito, ele vai transformar seu domínio de atuação política em uma extensão da sua casa ou da sua fazenda. Né? Daí ser importante, do ponto de vista dos estudos de Florestan Fernandes, passar por esse conceito, para a gente entender a constituição do Estado brasileiro, né? Das raízes que deram base à constituição da nação brasileira, porque é um conceito que exerceu e exerce influência no pensamento social. É importante ainda a gente entender que esse patrimonialismo ele não distingue, né, dizendo de outro jeito, o que é da esfera pública e da esfera privada. Nesse tipo de entendimento da política, os bens, os serviços, os cargos, direitos que são públicos vão ser tomados como de um chefe, de um governo, né, e distribuído como se fossem seus. Basta ver o que como se comportam os sujeitos, né, o grupo, logo após uma eleição, principalmente o grupo que ganha a eleição partidária, né? Então, eleição política. Então, o patrimonialismo é a forma você vai utilizar a coisa pública. Não, essa coisa pública é importante que se diga, ela não pertence a ninguém, né? Ninguém é dono, mas você acaba usufruindo o espaço público como se fosse seu, como eu vou usar o patrimônio público como se fosse meu, como uma extensão da minha casa. E aí a gente pode dar um exemplo do que é quando a gente fecha uma rua para realizar uma festa, né, em particular. Então, como a gente não pode se ater profundamente aqui nos estudos, a gente quis citar para situar nossa conversa sobre esses desdobramentos no Brasil, né? Quando a classe senhorial se torna burguesada e vai lançar as bases para a sociedade de classes, quando o capitalismo se expande no Brasil com esses preceitos liberais por parcela da elite nacional. E é importante, a gente nem vai para Max Weber para entender essas classes sociais que vão se estruturar a partir da faixa de renda que a pessoa possui, junto à ideia de consumo, seus interesses de consumo, por fim, as condições de consumo. Significa que fazer parte de todos esses critérios de classe é que vai classificar que um determinado grupo faça parte de uma mesma classe. Outra ideia é importante trazer também aqui, que vem de Max Weber, né, é a dominação como capacidade, né, de influenciar, de controlar um grupo maior de pessoas. Ela pode se dar de forma burocrático-legal, né, que é acerca da coisa pública, aquele administrador que é eleito para estar naquele lugar, a meritocracia que tem, né, que ele vai ter qualidades para estar ali,
E aí pode pensar isso também, essa dominação burocrática legal, que são os concursos públicos, né? A dominação tradicional é outro conceito que Max Weber vai tratar, dominação tradicional, patrimonialista ou feudal, né? Aquilo do uso público como particular, que a gente vem falando, o administrador olha o público como se fosse seu, foram os exemplos que nós usamos, e essa dominação carismática, né, que vai ser aquela forma que esse líder vai utilizar para encantar os demais, que se deixam seduzir por ele, né? Então, toda dominação na administração não é no seu sentido agressivo, ela vai se dar também na forma como as ideias de alguém têm a capacidade de administrar, de liderar, de manipular, inclusive. Então, a sociedade brasileira, ela vem se organizando dessa maneira, né, estamental. É mais pela ideia da honra do que pela ideia de criação de mercado. Ela vai se organizar sob estamentos, sob comportamentos estamentais, que cria o controle na administração pública como sua propriedade, e o poder do Estado que vai atuar a partir de interesses privados, das suas decisões, né, que vão estar voltadas exclusivamente para essas pessoas que fazem uso da coisa pública como se fosse sua particular. É importante, a partir desse entendimento, pensar na nossa sociedade brasileira, conferindo atenção para essa relação Estado-sociedade, que viveu no caso brasileiro, né, como outros países viveram as suas formas sociais, como colônia de países, né, como Portugal, Espanha. Então, as formas como colônia, de escravização de pessoas, de dizimação de pessoas, de desrespeito, né, de latifúndio, uma sociedade configurada com essas ideias de patrimonialismo, uma confusão de ideias de público e privado, a esfera privada aqui entendida como privado de direitos, né, na qual os favores passam a ser mecanismos de negação de direitos, de anulação de direitos, mesmo se tratando de um país de organização democrática. Então, do ponto de vista da crise política, nessa relação no atual contexto, a gente já traz aqui, né? Vamos dando saltos, porque o nosso tempo é curto. A democracia ela não vai se limitar a uma forma de exercício de poder, mas de organização do poder. Então, as formas de organização do poder no Brasil ainda se constituem desafio, né? Porque essas formas de organização do poder, elas precisam ser democratizadas para além do aspecto formal, legal, né? E aí muitas coisas vão se colocando no discurso, e às vezes até o discurso está sendo prejudicado, né? Ele vai sendo limitado, ele vai sendo refutado. Essas ideias estão sendo refutadas veementemente nos últimos tempos, né? A democracia corre um grande risco. Então, desses problemas atuais, que de atual a gente entende que não tem nada, né? Eles são problemas históricos, sociais, estruturais, e aí a gente pode citar desses problemas a corrupção, a apropriação indevida do dinheiro público para fins pessoais, privados, a apropriação dos frutos do trabalho alheio, né? A luta, que isso é próprio do capital, a luta pela inclusão social, pelas políticas públicas sociais, na luta pela manutenção da democracia no Brasil, né? Então, são problemas. Dos problemas atuais, que de atual não tem nada, são os históricos sociais, e aí nós trazemos, né, a luta que se tem se dado pela democratização do serviço, né, a democratização, o processo de redemocratização, de manutenção da democracia do Brasil, e vem sofrendo ataques cada vez mais fortes à sua existência, e ainda mais num contexto de crise estrutural do capital que assolou todo mundo, todo o planeta, né? Que se agravou ainda mais com a crise sanitária, né? Pela Covid-19. Então, nós estamos em sérios riscos. Poderíamos aqui elencar questões centrais aos direitos humanos que precisam ser consideradas como pauta da luta dos movimentos sociais.
mas vamos citar algumas que a gente considera, assim, são pautas, questões fundamentais, né? Para a gente continuar firme na luta pela vida de todas as pessoas. Embora algumas vidas estejam ameaçadas mesmo de desaparecerem pelo fato de pertencer à classe trabalhadora, ou seja, a classe que não tem acesso ao trabalho, não porque não precise, né? Então, assim, essa classe trabalhadora que a gente pode aqui citar, vamos dizer assim, segmentos dessa classe, que é a população negra, a população LGBTQIA+, a população indígena, nesse momento que luta, né, contra o marco regulatório, né? Então, é a luta pela terra, é a luta pelo direito à água, a luta pelo direito à água potável, né, pelo direito à cidade, pelo direito à educação, à saúde, à moradia, questões que são essenciais para nos tornarmos humanos, né? A apropriação desses bens que nos tornam humanos, de acordo com o referencial marxiano, mas que nós precisamos constantemente estar em luta para ter acesso a esses bens, para que a gente consiga existir, continuar existindo. Se a gente está nessa luta, é porque algo está errado. E a gente precisa pensar que sociedade é essa que nós temos, que nós precisamos entrar no embate historicamente, né? A luta tem sido essa, né? Que nós temos que entrar no embate para ter acesso ao que é essencial à nossa vida. Então, são questões que nós precisamos, enquanto movimentos sociais, enquanto pessoas que estão pensando a vida das outras pessoas, seja nos movimentos, nas pastorais, nas casas legislativas, né, nas instâncias de poder, na educação, na saúde, a gente precisa pensar sobre essas questões. E o que salto é que nós podemos dar para pensar numa sociedade que realmente respeite de fato a vida de todas as pessoas. Né? Que horizonte é que a gente está almejando? É o horizonte que chega somente até essa questão da emancipação política, ou nós pensamos na emancipação humana, né? Em que nós possamos, como diz o Marx, né, começar a viver uma história, a verdadeira história da humanidade. Capitalismo é o fim? A gente acredita nisso? Nós temos outras formas de pensar a nossa organização social, econômica, financeira, cultural, né? De respeito à vida. Então, são essas questões que, como eu disse, a gente vem dialogar, né? Dialogar e deixar questões para o debate. Eu espero que as questões aqui trazidas, elas sirvam, né, para nos ajudar a fazer o debate nas aulas durante esse curso, que ele seja promissor, que vocês sigam firmes aí também para continuar. E dizer né, do meu agradecimento ao espaço aqui que me foi dado para trazer essas questões aqui com vocês. Bom mesmo se fosse presencial, né? A gente pudesse estar dialogando. Lamentar pelas mais de 600 mil mortes por Covid, pelas milhares de mortes por dia pela fome, né? Pelas pessoas, pelo aumento, lamentar pelo aumento de pessoas nas ruas, porque não tem condições de pagar aluguel, né? Pelas mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, onde 64% desse total são pessoas pretas e pardas, e mais, né? Um bom percentual de mulheres desempregadas que estão lá vamos dizer assim, na base da pirâmide social, quando se tem que pensar a pirâmide social, né? São as mulheres negras as que estão nesse grau mais
elevado de opressões, que sofrem violência física, emocional, as que pagam, vamos dizer, mais tributos, né, sociais aí também. Então, nós precisamos pensar essas desigualdades sociais que vão se revelando, que se revelaram ainda mais na pandemia, né, em que a população negra ela, ela, ela vai pagando um preço bem mais alto do que a população branca, que pertence também à classe trabalhadora, que sofre também, mas a população negra está em número maior aí nesse nível de desigualdades. Então, precisamos pensar sobre essas questões, conversar e ver as formas de enfrentamento, né, para que a gente continue vivo. Então, bom curso, continuem firmes. Obrigada pela oportunidade.